Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa análise do Estatuto da Cidade. E aqui para falar da outorga onerosa do direito de construir, que também é conhecida como solo criado. Em uma outra aula eu expliquei com mais detalhes o que é o direito de construir e como o direito de construir pelo Estatuto da Cidade pode ser objeto de relações jurídicas e pode fluir de um patrimônio para outro, independentemente da propriedade imóvel. Então, se tiverem dúvidas sobre esse conceito de direito de construir ou sobre o conceito de coeficiente de aproveitamento, busquem essa aula específica, tá certo? Aqui nós vamos focar na figura da outorga onerosa do direito de construir ou também solo criado. Basicamente, quando nós falamos de outorga onerosa, nós estamos falando da alienação por um determinado município de direitos de construir a um certo proprietário urbano mediante contrapartida desse proprietário. Então, de novo, o direito de construir é aqui transferido pelo município para um proprietário urbano que, por sua vez, entrega alguma contrapartida, que pode ser pecuniária ou não, ao município que fez a alienação do direito de construir, tá certo? Então, imaginem que eu tenha lá um terreno de 1.000 metros quadrados e eu tenho o desejo de construir um shopping center ou uma área comercial nesse terreno. E para isso, eu preciso de direitos de construir adicional, porque como nós vimos, eu tenho uma faculdade de construir até o coeficiente básico. Mas para superar o coeficiente básico e chegar até o limite do coeficiente máximo, eu preciso adquirir direitos de construir. Então, aqui eu posso adquirir direitos de construir do município. Tá certo? E para adquirir esses direitos de construir, eu entrego ao município alguma contrapartida, que pode ser um valor financeiro ou algum outro tipo de contrapartida. Ficou claro? Bom, pessoal, para que esse tipo de operação, para que a outorga onerosa de direitos de construir seja juridicamente válida, é muito importante que nós respeitemos uma série de requisitos. Em primeiro lugar, o Estatuto da Cidade, que é a nossa Lei Nacional de Direito Urbanístico, exige que o plano diretor, que é a Lei de Desenvolvimento Urbano Local, fixe as áreas em que nós poderemos ter o uso desse instrumento. Então vejam, o município tem a zona urbana, dentro da zona urbana nós temos zonas comerciais, zonas residenciais, zonas mistas e assim por diante. Então é importante que o plano diretor diga em quais áreas será possível que o município aliene direitos de construir para viabilizar essa construção adicional por parte do proprietário, tá certo? Então, esse é o primeiro requisito. O plano diretor tem que trazer regras sobre esse assunto e definir as áreas em que o instrumento é possível. Além disso, pessoal, para que se possa falar de outorga de direito de construir, nós precisamos ter não só o coeficiente de aproveitamento mínimo, que eu expliquei em outra aula, nós precisamos também ter o coeficiente de aproveitamento básico, tá certo? Porque só faz sentido adquirir direitos adicionais de construir se for necessário superar o coeficiente de aproveitamento básico, tá certo? Então vejam, é preciso que haja essa definição do que é o coeficiente de aproveitamento básico. Lembrando que coeficiente de aproveitamento é sempre uma divisão da área edificável em relação à área geral de um determinado terreno urbano. Mais um aspecto aqui importante. É preciso que, além da previsão no plano diretor, o município crie uma lei específica que defina as condições da outorga onerosa e também que defina as formas de cálculo, como é que eu vou calcular o valor desses direitos de construir de acordo com cada área da cidade em que ele pode ser utilizado, tá certo? O Estatuto também permite, pessoal, que o município, ao cuidar dessa figura da outorga onerosa, estabeleça isenções, ou seja, estabeleça situações eventuais em que o direito de construir pode ser conferido pelo município a um proprietário de um imóvel urbano sem necessidade de qualquer contrapartida. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês que aparecem na legislação brasileira sobre essas isenções. Vejam, é muito comum que em alguns terrenos o proprietário queira edificar um teatro, um hospital, uma universidade, ou seja, edifícios que têm uma utilidade
coletiva, ainda que sejam particulares, tá certo? Nessas situações, é bastante usual que a legislação municipal não cobre pela outorga do direito de construir. É muito frequente que a legislação municipal preveja isenções nas situações em que o direito de construir é utilizado para edifícios que têm essa utilidade social, como um hospital, como um teatro, uma universidade. Tá bom? Mas isso, pessoal, é uma opção do legislador municipal. O Estatuto da Cidade não define essas isenções, ele apenas diz que a legislação municipal poderá defini-las. Outro tema aqui muito interessante. O Estatuto da Cidade não exige que a outorga de direito de construir seja compensada por um pagamento pecuniário. Na verdade, se nós olharmos bem para o texto do Estatuto, ali fica claro que o legislador condiciona a outorga do direito de construir a uma contrapartida do proprietário. A lei não diz que essa contrapartida deva ser uma contrapartida financeira. Então, interpretando essa expressão, nós chegamos a uma conclusão que o legislador local pode estipular um pagamento pecuniário pelo direito de construir adicional. Então, o proprietário paga um determinado valor por cada metro quadrado adicional que ele adquire do município. Ou também temos a possibilidade, a partir da interpretação do Estatuto da Cidade, de que o proprietário entregue algum outro tipo de contrapartida. Por exemplo, nós poderíamos imaginar aqui, assim, só para tentar explorar esse conceito de contrapartida, que um município aceitasse outorgar direitos de construir, desde que o proprietário viesse a usar parcelas do seu terreno para áreas de fruição pública. Então, só para imaginar aqui uma situação em que o município poderia trocar a contrapartida financeira por uma contrapartida sem caráter pecuniário ou financeiro. Tá bom? Outra coisa importante. Havia, quando se construiu o Estatuto da Cidade, uma grande preocupação com o uso desses eventuais recursos que são gerados com a outorga onerosa. E para evitar que as municipalidades utilizem essas receitas obtidas, eventualmente com a outorga onerosa, para qualquer finalidade, por exemplo, utilizar esse dinheiro para elevar a remuneração dos agentes públicos ou para adquirir material que não tem nada a ver com a política urbanística e assim por diante, o legislador diz o seguinte: tudo que é obtido, todo recurso financeiro que é obtido com a outorga onerosa deve ser utilizado nas finalidades especificadas pelo artigo 26 do Estatuto. Ou seja, se o município outorga direitos de construir e com isso, num determinado ano, adquire, por exemplo, 20 milhões de reais, o município deve utilizar esse valor para infraestrutura urbana, para expansão da zona urbana, para política de habitação, para proteção de áreas verdes, para espaços públicos de lazer, para política de proteção histórica ou outras finalidades de interesse público específicas e indicadas no artigo 26. Não é possível utilizar esses recursos financeiros para qualquer tipo de ação da municipalidade. Existem finalidades específicas. Tá certo? Então, pessoal, esse é um tema muito relevante, não é? Muito relevante. A municipalidade não pode instituir a outorga onerosa simplesmente para pensar em elevar os seus recursos financeiros e utilizá-los de qualquer maneira. E aqui eu gostaria de citar o artigo 52, o artigo 52 do Estatuto da Cidade, que diz o seguinte: sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções, o prefeito incorre em improbidade administrativa quando aplica os recursos auferidos com a outorga onerosa em desacordo com o que determina a legislação. Então, se o prefeito utiliza os recursos auferidos com a outorga onerosa para outras finalidades que não as autorizadas no Estatuto da Cidade, ele comete improbidade administrativa. Isso é muito interessante, não é? Porque isso mostra que existem figuras da improbidade administrativa que estão fora da própria lei de improbidade, não é mesmo? Temos aqui uma espécie de improbidade urbanística. Então é isso e até a próxima aula.